Estão dizendo que a gente vai ser substituído por algo chamado computador, ouviu falar? Computador? Isso é só uma modinha, nada supera nossos dedos ágeis. É verdade. Internet? E isso vai e volta. O Telex é rápido e confiável. Streaming? Nunca vai ter a emoção de rebobinar a fita. Aqui é onde a mágica acontece. Só a gente entende os segredos das melhores viagens. Sites nunca vão te ajudar como nós ajudamos. Isso de aplicativo não dura. Aqui é confiança, não clique. Atendimento automatizado? Onde já se viu? Robô no WhatsApp? Isso é só modinha. Inteligência artificial nunca vai criar matérias de blog igual um redator experiente como eu. Cara, essa IA gerou 5 matérias só no tempo que você falou isso. Cada clique é alma, é arte, é tempo. Essa aqui foi gerada em 3 segundos. E com o pôr do sol e tudo. Boa tarde a todos. Meu nome é PH Zabisky, sou CEO da MZ. É um prazer estar com tanta gente incrível aqui na plateia e aqui no painel aqui comigo, falando de um tema que tem acelerado cada vez mais no mundo. Hoje a gente vai explorar um pouquinho de inteligência artificial, automação e como os dados estão mexendo com o dia a dia do profissional de relações com investidores. Hoje eu acredito que o RI não é apenas a ponte com o mercado, mas é um contador de histórias. É um agente estratégico que vai mexer com criação de valor e reputação no mercado. Antes de passar a palavra aqui para começar a discussão, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu agora no NIRI Conference em Boston, para que vocês entendam um pouquinho do painel aqui antes de a gente começar, como fosse um warm-up aqui depois do almoço. Aqui do lado direito, vocês vão ver 2 gráficos. O primeiro ele vai mostrar a evolução desse gigante, chama AI generativa, que é um mercado que nos próximos 8 anos vai atingir mais de $1 trilhão. E do lado direito é o tempo que uma empresa ficava no S&P 500. Olha como que é um mercado que cresce dinâmico e, do outro lado, esse dinamismo do mercado tem impactado as empresas, que hoje, cada 10, 15 anos, trocam-se quase todas as empresas do S&P 500. O que mostra para a gente que histórico não é sinônimo de perpetuidade nos negócios, que empresas grandes perdem de empresas rápidas. Nunca foi tão vital se adaptar ao mercado. Seguindo aqui, vamos pegar então os 5 principais pontos que ocorreram lá no NIRI. Aqui eles estão pegando 30 principais atividades de um time de relações com investidores e mostrando como que a AI vai impactar cada atividade aqui no próximo tempo e seu tempo de maturação dentro do mercado. Daqui é um assunto super discutido. A AI, eu acho que pegou mais ou menos 70% de todos os painéis do NIRI Conference aqui na semana retrasada. Polêmica. Você me provocou bastante trazer aqui o Chris, aqui todo o time. Esse aqui é o chairman do Alibaba, e ele está dizendo que o sell side vai ser totalmente, pelo menos, transformado nos próximos anos. Eu não acredito que tudo, mas vamos analisar Brasil, onde a gente teve uma redução de sell side e, ao mesmo tempo, a gente tem uma generalização de alguns casos. Então, é bem possível que a AI tenha um impacto devastador e transformacional nessa indústria de sell side. Um outro mercado que eu queria trazer para vocês são dados. A gente está com uma pessoa incrível aqui, uma professora e sócia da Emarais Camaiara, que vai nos ajudar a colocar todos os asteriscos. Mas se você pega os seus dados de peers, seus dados públicos, seus dados privados e coloca numa AI controlada, você consegue gerar 80% a 90% de um release. Consegue gerar 80% de uma apresentação. Você consegue ter insights das perguntas que estão sendo realizadas em todos os calls, um summary assim que termina os últimos calls de resultados. Vamos pegar agora o dia a dia do RI, o que a gente tem de tecnologia. Então, a gente está olhando... Para quem já fez Ctrl+C, Ctrl+V na Bloomberg, sabe o quanto que vinha aquelas linhas quebradas. Hoje a AI pode arrumar toda essa parte. Colocar o call dos resultados dos seus peers ou seus e pedir, com base no seu release atual, que perguntas que um sell-side poderia estar realizando para nós. Planejar Investor Day, transcrição, tradução, social media, joga seu release, pede para ele criar 3, 4 posts para melhor engajamento. Isso tudo já está possível, já é conseguido colocar. Estava falando aqui com o Daniel, que é um craque de tecnologia, e o pai do Enet, que depois a gente pode conversar com ele no particular. Mas hoje é dito que nos próximos 6 anos, 1/3 de todos os softwares vão ter AI embedada. Vai ter um agente de AI ajudando a gente nas tarefas. E não é só 1/3, é só o começo de uma transformação gigantesca na área de tecnologia. Exemplos práticos.
PH, estou fazendo um call com um analista. Que ferramenta que eu posso utilizar? Claro que vocês têm Microsoft, Google, essa é uma outra ferramenta que ela faz duas coisas que eu gosto. Primeira coisa que ela está fazendo toda a transcrição, summary, mapa mental de todos os meus calls. De forma rápida, integrando com o meu CRM, fazendo toda uma análise de sentimento com quem eu falei, de atenção das pessoas, e mais do que isso, ela aprende com todos os meus calls. E quando eu recebo um e-mail, ela prepara a resposta do meu e-mail. É o minha agente virtual, aprendendo aqui com o PH, de uma maneira tão íntima e tão forte. De novo, ela não vai responder por mim, mas ela vai me dar os 70%, 80% do caminho pronto numa resposta de e-mail. Isso daqui é uma febre nos Estados Unidos. Eu vi muito roadshow das pessoas utilizando. Para quem não conhece, aqui é um cartão. Foi o vídeo? Vou voltar aqui. Ele é um cartão que ele vai conseguir você plugar tanto no celular. Quem for falar com o meu CFO, o Cássio Rufino, ele usa isso todo dia, então cuidado. Mas ele transcreve e grava tudo que vocês falam o dia inteiro. Vários RIs, vários buy-sides usando isso de forma oculta em reuniões. De novo, a Mayara vai nos ajudar. Mas ele vai pegar toda a transcrição, já joga direto no CRM e você guarda a voz da pessoa. Outra coisa muito forte... Apple had a lot to show off at WWDC 2025, but one of the standout features in iOS 26 is live translation. This fall, your iPhone will be able to translate calls and messages. O que é legal disso, gente? Não é mais algo online. Ele é um software embedado no novo iPhone que ele quebra a barreira do idioma. Você pode fazer um call, mandar uma mensagem, pedir para algo traduzir em tempo real dentro do seu iPhone. Isso aqui não é futuro, isso é presente para quem tem um novo celular aqui da Apple. Pontos de atenção. Se vocês entrarem no ChatGPT, já é possível vocês conectarem na versão paga o seu e-mail, sua agenda e toda a parte de CRM. Ele, a partir de hoje, já consegue trabalhar de forma integrada no teu dia a dia. Muitos pontos de atenção nesse primeiro item. O segundo, chatbot. Eu estava com uma empresa do Canadá. PH, eu quero criar um chatbot com AI dentro do meu site da RI. A gente fez um projeto piloto. O que aconteceu com a AI? Ela aprende com as informações. Nisso, um sell-side perguntou qual seria a receita do próximo trimestre, e a AI respondeu. Olhando a série histórica, o ballpark é esse. A AI criou guidance. E quem é responsável por isso? A Mayara vai explicar. É muito perigoso. Então, acho que outra coisa que eu queria trazer para vocês é com quem a gente fala, eu acho que vai mudar de forma radical. Aqui o Itaú, e tenho certeza que outros bancos vão vir junto com isso, mas ele está criando os primeiros assessores de investimentos com AI. Mais de 1.300 modelos rodando e aprendendo e personalizando a experiência do investidor. Então, antes a gente tinha a pessoa física, depois passou para assessor de investimento. Hoje as pessoas estão impactando uma tomada de decisão, não são mais pessoas. O mesmo está acontecendo com o buy-side, que vai ser um ponto para a gente discutir muito aqui junto, o quanto que o buy-side está sendo transformado aqui com a parte de tecnologia da informação. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, acho que primeiro atendimento, marketing e agora chegou em finanças. E o mais incrível, ele está impactando como as decisões estão sendo tomadas. Isso muda de forma radical a rotina da área de RI. Então, eu divido o RI aqui em 3 partes, onde a gente tinha um RI que era um prestador de informações, um conector e uma ponte no mercado. A gente passa hoje pelo um RI muito voltado em relacionamento, na parte de targeting, e eu acredito que o RI do futuro ele tem muito a ver com esse construtor de narrativas, onde ele está utilizando a AI para agregar dados, monitorar dados para tomar melhores decisões. Tudo que eu apresentei para vocês está num e-book super especial. A gente está lançando agora, o time trabalhou todo o final de semana, são mais de 70 páginas, com tudo que foi discutido aqui no NIRI, com entrevistas, com conteúdo bem exclusivo. Acho que, de novo, é trazer, compartilhar conhecimento com todos vocês. Agora, vamos para quem interessa aqui, que não sou eu, mas eu queria primeiro agradecer a Mayara, com background incrível de B3, especialista na parte de mercado de capitais, professor do BGC, uma honra estar aqui contigo. A Juan, dispensa comentários, 25 anos de experiência aqui na Bloomberg, hoje Market Data da B3, obrigado por estar conosco. Daniel, vou repetir sempre, o pai do Enet, mas ele tem um background incrível, mais de 10 anos de B3, soluções, tecnologia, CTO, e hoje na Workiva, obrigado por estar conosco. And from the US, we have Chris, an amazing background, iPro, HS Marketing, and now Director of S&P Global. Chris, thanks so much to be here with us, okay? So, para começar, vamos começar com o pai do Enet. Daniel. Estou recebendo algumas perguntas, sacanagem, parei. Mas vamos lá, me fala um pouquinho, o que você vê de maior impacto da AI hoje no papel do RI do dia a dia? Alô, alô? Olá.
Não, boa tarde. Eu acho que, na verdade, se a gente olhar para a eficiência, né, primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. Então, olhando do lado de eficiência, a inteligência artificial ela consegue, na verdade, alavancar, obviamente, o trabalho do profissional de RI. A gente está falando de agilidade, precisão e escala, né? E aí existem diversos exemplos, a gente já viu aqui. Agora, a inteligência artificial ainda não consegue atuar tão bem quanto o RI humano quando a gente está falando de contexto, sensibilidade política, ou percepção, né, do momento do mercado e criação, tomada de decisões estratégicas. Então, o modelo ideal ainda a melhor analogia ainda é o piloto e o copiloto, né? Sendo que o inteligência artificial é um sensor de analítico e o profissional de RI ele acaba sendo intérprete desse sensor. Esse modelo híbrido ainda é o mais importante. Mas eu queria chamar um ponto, então, justamente para o momento que a gente está vivendo, né? Você falou o pai do Enet, e eu estou aqui com um colega, não conhecia o Juan, mas descobri agora que trabalha na B3 também. Maiara, fomos colegas na B3. Isso me deu aqui um momento de saudosismo, porque eu trabalhei na B3 por 10 anos antes de entrar para o lado de software vendor, né, trabalhando hoje na Workiva. E 13, 14 anos atrás, eu vivi um momento muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Nessa época, 2011, nós estávamos lançando na B3 a nova plataforma de negociação, o Puma, para quem conhece, plataforma unificada de multiativos, em parceria com a Chicago Mercantile Exchange, né, o CME Group. E a primeira fase de lançamento foi a plataforma de derivativos, para negociação de derivativos. E o que aconteceu? A gente reduziu drasticamente o tempo de execução de um trade, né? Então, o envio de oferta a partir de um broker e o execution report, o retorno da B3 para aquele broker, caiu para casa. O Edemir Pinto, na época, nosso presidente, falava operações sub-milissegundos. A gente estava ali na casa dos 900 microsegundos, 1.1 milissegundos, mas isso fez aparecer, isso trouxe destaque para um novo tipo de investidor, né? Os algo traders, os HFTs, High Frequency Traders. Eu, do lado da B3, e minha equipe, nós éramos responsáveis pelos sistemas de negociação do pregão. A gente teve que aprender a lidar com essa nova espécie, né? Uma espécie que surgia, que precisava de um habitat para viver. Então, eu não tinha que olhar só para a tecnologia dentro de casa, mas eu estava lidando com um investidor que estava com o mesmo nível de sofisticação tecnológica num cenário de escrutínio completo, né? Nas nossas plataformas. Na verdade, buscando mais eficiência, buscando previsibilidade e simetria de informações como nunca antes. Juan, aqui de Market Data, vai lembrar do MDF, é uma loucura. Então, o nível de excelência passou a ser outro. Por que eu estou fazendo essa analogia? 15, 14 anos depois, o RI ele passa, talvez ele é um dos únicos profissionais na empresa, das organizações, que tem um desafio parecido. Ele está desenvolvendo musculatura tecnológica para entender casos de uso, como usar inteligência artificial no seu dia a dia, né? Trazer eficiência, avançar para um próximo momento de agentes autônomos, a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas ele precisa também se preparar, por exemplo, para o buy-side, para investidores institucionais que começam a analisar, tomar decisões de investimento, melhorar a gestão de portfólio usando o mesmo tipo de tecnologia, né? Alguns exemplos foram dados, análise de sentimento num call, em que o investidor está entendendo, ele está correlacionando dados de movimentos corporais, expressões faciais, tom de voz, comparando com o que está sendo divulgado, para identificar o nível de confiança que a auto-administração tem naquilo que ele está divulgando, né? Ou, por exemplo, finanças espaciais, né? Na verdade, juntando dados de sistemas geoespaciais com dados macroeconômicos para entender, por exemplo, se há um impacto climático, um risco climático para aquela empresa que ele está investindo, ou qual que é o impacto daquela empresa no ecossistema. Então, o RI ele passa a ter essa função, né, de entender, dar respostas mais rápidas, mais dados de sustentabilidade, mais transparência,
mas e talvez conseguir influenciar essa narrativa de investimento de quem está monitorando o dia a dia do RI. Então, fica um alerta aqui. Esse não tem resposta ainda, né? A gente está aprendendo com isso, mas esse é um tema para a gente discutir bastante. E de fato, o RI ele tá numa posição única aqui para superar esse desafio. Falei muito, vou parar um pouquinho aqui. Não, mas eu peguei uma notícia, acho que ontem, falando de pessoas usando AI via satélite para mapear as cores das motos, se são amarelas ou vermelhas, para ver como que está a geolocalização dos setores de entrega. Olha que loucura que eles estão buscando. Rua, trazendo você aqui para a discussão, até onde o AI pode substituir a decisão humana do investimento? Eu acho que vai acontecer, mas vai levar ainda um tempinho, né? Em certos setores, acho que vai acontecer, já está acontecendo. Acho que o principal aqui são 2 pontos, né? Você tem que dar para a inteligência artificial dados e saber se comunicar de uma linguagem muito clara, né? Eu vi outro dia uma brincadeira entre crianças que eles estavam tentando fazer uma AI montar uma igreja. E o único que conseguiu fazer foi o único garoto que conseguiu dizer dom, né? Conseguiu dizer uma abóboda. Todos os demais falavam teto e a igreja não saía tão linda. Então, para mim, a linguagem, você ter o domínio do teu idioma, para que você possa se comunicar bem com alguém que vai ter que criar algo para você, é muito importante. Eu trabalhei em marketing, fiz propaganda ano passado, e a forma como o cliente pede o que você quer tem que ter tudo a ver com o que você vai entregar. E aqui a gente está mais ou menos num cara desse tamanho, um cara extremamente inteligente, com uma capacidade incrível de dados, mas que precisa de ter instruções muito claras. Mesmo assim, ele ainda vai reagir de forma muito diferente e você tem que calibrar ele muito bem. Então, para mim, a mágica, além de ser dados de muito boa qualidade, que vai eventualmente ser um grande driver, não adianta você fazer uma grande IA sem que ela tenha dados, mas você saber calibrar constantemente essa ferramenta para que ela te traga os resultados que você deseja. Isso vai ser uma constância. O negócio de sempre monitorar e corrigir é o caminho. Então, pensando nisso, né, eu acho que eu passei muito tempo na Bloomberg, tempo demais, talvez. Quando eu estive fora, eu cobri uma área do Help Desk. E eram respostas muito repetitivas, né? Então, a gente começou a criar, sem nem saber o que seria inteligência artificial, mas era simplesmente um glossário de respostas padrões. A dificuldade é que tinha que ser em 7 idiomas. E como fazer com que aquilo viesse na frente do usuário, da pessoa que estava respondendo aquele chat, aquela mensagem, de uma forma rápida e prática. Isso era um desafio. A gente trabalhou muito e, no final, tudo foi jogado fora porque entrou outra tecnologia. Mudou tudo. Mas a experiência de ter passado por aquilo e ter ferramentas de poder calibrar aquilo que é importante e atualizar. A dificuldade não era criar a ideia, era fazer com que ela se mantivesse atualizada e calibrada. Para mim, esses são os pontos principais. Então, pensando um pouquinho desde que eu entrei na Nelway, que eu comecei na Nelway e agora estou na B3, eu comecei a ver muitos produtos da B3, né, que a gente, assim, com essa enormidade, essa piscina. Quando eu entrei na Nelway, me disseram assim, olha, você vai poder entrar naquela piscina, mergulhar e ver tudo que tem ali. Aí eu entrei na Nelway achando que estava lá, se ninguém tinha me contado que a piscina ficava no terreno do vizinho, né? Não era bem dentro na Nelway que estava. Hoje nós estamos todos juntos, então hoje a gente tem essa visibilidade. E cada vez fica mais claro que a enormidade de dados que a B3 tem é muito relevante pela sua tempestividade, pela sua atualidade, por tudo que ela representa. Assim, você contou um pouquinho, os HFTs hoje têm a necessidade dessa informação de uma velocidade incrível. Acho que os RIs não estão tão ali, né? A gente poderia ter dados de D-1, como você comentou, D-2, já traz uma informação muito mais apurada para você fazer o teu trabalho. Ainda acho que o RI também não vai reagir como reagem máquinas que fazem decisões de trading de uma forma tão automática. Vocês vão procurar formas de interagir com aquele dado e buscar novas oportunidades, mas ainda acho que a tua intelectualidade vai participar muito de como utilizar o dado. O que você precisa é ter ferramentas que sejam fáceis, rápidas, e que te entreguem a informação que você precisa para começar a agir. Então, a P3 saiu aí com alguns produtos dentro da Nelway que são muito interessantes, que eu acho que eu recomendo todo mundo conhecer. Alguns competem com vocês, outros são interessantes para a área de compliance, que vão ajudando um pouquinho mais, dado que a informação está disponível, ela só tem que estar da forma e na tempestividade desejada, para que vocês possam começar a trabalhar melhor. Mas eu acho que a gente não tem como fugir. E gostando ou não da IA, ela está aí. Os que competem com o MZ não é muito bom conhecer, mas... brincadeira. Chris, let me invite you to join the discussion, okay? In your opinion, how AI can really impact
like the investment decision for someone? Yeah, certainly. Thanks, PH, and excited to be here talking to everyone about this topic. You know, AI is really changing not only what day-to-day investor relations workflows look like and the efficiency of manual tasks that they're taking on, but IR teams also have to be aware of how the buy side is incorporating AI right now and what that means for them in terms of the information that you're putting out there into the market and how it might be interpreted. You know, certainly there are a lot of ways that the buy side has been at the forefront of analyzing information on your company, particularly information that's available in a textual form. So earnings calls are low-hanging fruit for buy-side investors to leverage tools like AI to analyze what communications you're putting out there in the market, and not just the tone and the audio of what's being said, but actually the underlying words that are being used and finding a lot of nuances in how you write things and how you communicate out into the market. And it allows them to do that at scale, but also it allows them to do it in a way that they are able to kind of standardize some of their approach to analyzing language out there. You know, a lot of these AI tools, as we think about hedge funds and their incorporation of analysis of language, they have the capabilities of doing this themselves, but oftentimes they'll be looking to third parties or to outsource a lot of this AI-based analysis, because the value of the analysis is not just what they can do with it, but also them understanding that what they're looking at is the same thing that other people are looking at. And I'll just give a quick example there of what I mean by the importance of standardization in a world of AI. We did a study recently where we used kind of, you know, a ChatGPT type of model to analyze 10 years of earnings calls and kind of rate them from a sentiment perspective on, you know, good versus bad. And it returned a result that was, you know, relatively spread out across the good to bad spectrum. But then you ask the AI to perform that exact same analysis, but you just put at the beginning of the prompt, you are a financial analyst, and then you ask it to categorize everything. And suddenly every earnings call was generally positive, right? And so I think that that highlights the power of AI and why the buy side is starting to use it, because it can take into account nuances and you can customize it. But that ability to take nuances into account and the customization also means that two different people using the same AI to analyze something, if they ask that question in a slightly different way, can actually get very, very different results. And so I think that's important for IR teams to know, that teams are analyzing this type of thing with AI, but also to understand who are the kind of third parties out there that are doing the analysis for the buy side as well, because they do find a lot of value in the standardization of that approach to using AI. Thank you, Chris. A gente recebeu, acho que umas 7 perguntas, tudo para você, Mayara. Então, eu deixei o melhor para agora. Muita gente questionando a questão de responsabilidade de riscos. Então, vamos lá. Em um cenário onde decisões são tomadas com apoio de IA, como na comunicação com investidores, no caso de erros, quem responde legalmente por isso? Eu já vi que eu vim aqui para ser a chata do painel, né, gente? A pessoa que vai dizer não para tudo. Mas, brincadeiras à parte aqui, brincadeiras à parte não, deixa eu fazer uma ressalva antes, que eu estava me preparando para essa apresentação e eu vi que eu já estou atrasada, né? Porque evolui muito rápido. Eu acho que esse é um dos principais cuidados que o principal responsável tem que tomar no dia a dia. Infelizmente, vai ser sempre o RI, vai ser sempre o DRI o responsável pelos dados que são transmitidos pelas empresas, pelas entidades. Isso não muda, isso não vai mudar. A gente tem uma discussão jurídica que mal permite responsabilização de pessoa jurídica, que dirá responsabilizar uma máquina, né? Então, acho que continua sendo um grande fardo do RI carregar a responsabilidade pela transmissão dessas informações. E aí você pode até me perguntar, tá, mas que cuidados que eu tenho que ter, o que se aplica a mim? A lei é a mesma, é de 1976. A gente ainda está falando da 6404, a gente ainda está falando de deveres fiduciários dos administradores, e a gente ainda vai continuar falando de dever de diligência. Mas tem uma boa notícia, que tudo tem também uma certa limitação aqui. Não é que ele vai ser responsável por tudo que a AI vai falar.
Você não precisa fazer o check manual de todas as informações, de todos os dados que a IA vai processar. Ao contrário, você pode confiar naquela ferramenta. Você pode... tem decisões da CVM falando que você tem a possibilidade de confiar ali na opinião de terceiros, e a gente vai começar a enxergar a IA como um terceiro. Mas você tem que ter uma diligência prévia, né? Que ferramenta que eu estou usando? Ela é uma ferramenta confiável? Ela tem uma base de dados confiável? Aquela base de dados está observando os padrões legais, regulamentares? A gente tem LGPD. Gente, gravadorzinho na lapela me deu até dor de barriga ali, né? Super perigoso. Voz é um dado pessoal. A gente não costuma encarar, mas é um dado pessoal. Precisa ser protegido. Então, acho que a gente muda um pouco a perspectiva do RI, que começa também a ganhar outras responsabilidades quando a gente fala de IA. Não é só mais o conteúdo da informação. É um trabalho prévio de escolha da ferramenta, é um trabalho prévio de segurança, de análise de riscos de cibersegurança. E isso enquadra ali no dever de diligência. Mas eu vou puxar um gancho aqui. Você falou muito de ser contador de história. Eu acho que a gente tem ainda, dentro da área de RI, dentro da área jurídica, um papel de relacionamento humano que é muito forte. E que eu acho que isso vai acabar continuando. E tem alguns aspectos da inteligência emocional que a gente precisa trabalhar e que eu acho que não vão mudar. Porque a gente está encarando o IA dentro da companhia, dentro da empresa. Mas o seu investidor, o seu analista de investimento, também tem a ferramenta dele do lado de lá. Então, muito provavelmente, ele também processou dados, ele também obteve algumas informações para te fazer as perguntas. E você vai ser mais desafiado todos os dias a responder perguntas que talvez a sua IA não tenha previsto, porque ele também está usando uma ferramenta do lado de lá. Então, ele tem que se preparar cada vez mais para perguntas cada vez mais difíceis. E aí vem o aspecto da inteligência emocional. A gente não está falando de uma máquina conversando com uma máquina, a gente está falando de pessoas. E eu acho que isso ainda vai continuar. Ainda que a gente tenha essa leitura facial, a leitura de tom de voz, ainda é você falando, ainda sou eu falando. E aí alguém me faz uma pergunta e a máquina me dá um guidance e eu, na empolgação, vou lá falar o guidance. Acabou. A CVM é um dos campeões de audiência. Esse tipo de prestação de informação que você dá, muitas vezes, ali, sem filtrar, sem pensar, porque você está com um dado na tua mão e a pessoa está te perguntando. E tem muito analista que é super expert em jogar verde. Ele sabe fazer a pergunta para ele ter a resposta que ele queria, mas não era a resposta da pergunta que ele fez. Então, tem esse grande perigo dentro do relacionamento da empresa com os investidores, e o papel do RI vai ganhando cada vez mais corpo, e assim ele vai ganhando cada vez mais responsabilidade também. Super bacana o que você falou agora. Desculpa, manda aí, Daniel. Por favor, por favor. Eu estava conversando com uma empresa listada aqui hoje no intervalo, e eles soltaram a apresentação do Investor Day antes do Investor Day, e saiu uma reportagem. E essa reportagem estava para um lado sensacionalista, totalmente oriunda ao foco da discussão. E, por curiosidade, eles pegaram a apresentação, jogaram no ChatGPT e falaram: crie 3 perguntas sensacionalistas, e, acreditem ou não, era exatamente a capa da matéria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vai lá, Daniel. Eu só queria fazer um comentário, porque adorei a tua colocação, Mayara. Juro que eu estava esperando que você ia trazer uma lista de coisas, de política de como utilizar IA, onde usar, onde não usar, como fazer auditoria, curadoria do que está sendo respondido, trilhas de auditoria. Isso tudo é possível fazer. Mas você disse, não, realmente dá para confiar. E aí, eu não quero soar muito técnico aqui, mas a gente está falando de modelos que são, isso é importante, dividir um pouco, são não determinísticos. A gente está acostumado com sistemas determinísticos, que a gente diz o que é para ser feito, o ENET é um deles, você cria as funcionalidades e ele faz aquilo que você quer que ele faça. Esses modelos não determinísticos, eles têm margem de erro, porque o processo decisório, o processo criativo é o mesmo do ser humano. Vocês já ouviram falar de alucinações. É normal, esse é um problema, é uma propriedade que faz parte do problema. Então, como que eu dou segurança para isso? É o trabalho prévio. Qual que é a minha base tecnológica para isso? Como que eu trabalho ali na base, em funções menos glamurosas, que garantem consistência do dado? Quem está na ponta ali, botando o dado para fora, é o RI.
de onde esse dado vem, a consistência, o fim a fim, o que a gente chama de from record to report, garantir que o dado que está no ERP ele é consistente, vai aparecer com consistência em todos os meus reports, é super importante. Então, quando eu começo a criar camadas que são providas por plataformas, não é porque eu trabalho na Workiva, não, eu sou apaixonado por plataformas, porque plataforma é uma maneira de você levar a tecnologia, de abstrair complexidade e levar a tecnologia para dentro da empresa com segurança. Então, plataformas corretas, elas trazem camadas que vão te proteger lá na frente na utilização de tecnologia, como inteligência artificial, né? Funcionalidades, gestão de dados, segurança, infraestrutura, isso tudo abstraído para que você tenha liberdade, aliás, para que você dê liberdade para esses modelos tomarem decisões, por que não, né? Gerar conteúdo, e já a gente vai falar um pouquinho também de agentes autônomos, que é um pouco dessa evolução. Mas obrigado pelo gancho, porque me surpreendeu a sua resposta e deixou a bola pingando. Eu acho que se a CVM fosse olhar o trabalho de um DRI ali, colocando um prompt numa ferramenta de AI, ela ia checar. Ele pediu para a resposta ser objetiva, ser clara, ser verdadeira, porque no final do dia, acho que é isso que o mercado espera, é isso que a CVM vai olhar no final. Mais uma para você, Mayara. O pessoal que está bombardeando, que estão usando como consulta gratuita, que eu acho. Na sua visão, a regulamentação de IA deve ser preventiva ou correlativa? E como isso pode afetar áreas sensíveis como o mercado de capitais e atividades de RI? Já que vocês estão bombardeando advogado, eu vou usar uma resposta de advogado. Depende. Depende. Não, brincadeiras à parte, eu gosto muito da regulamentação preventiva, porque eu acho que quando a gente trata de mercado de capitais, quando a gente está falando de um mercado financeiro, que a gente tem cotação de ação, que a gente tem uma oscilação grande, dependendo das empresas, é bom prevenir, porque remediar acaba sendo muito complicado, sendo muito difícil. Não significa que essa regulamentação vai ter que ser aquela regulamentação densa, super detalhada, super complexa, que vai mais atrapalhar no final do dia do que ajudar. Porque aí tem um impacto tão grande no RI que ele se desafoga das funções operacionais, porque a IA está ajudando, mas, no final, ele tem que cumprir um monte de regulamentação para poder usar a própria IA. Né? Vira um ciclo vicioso. E aí eu queria trazer um exemplo aqui que a gente tem dentro de uma mesma norma da CVM, que é a Resolução 81, que trata das Assembleias Gerais. Lá a gente traz duas ferramentas digitais, basicamente, nas assembleias, que é a plataforma digital para você fazer a assembleia virtual, e você tem o boletim de voto à distância, que é para você votar à distância ali num cenário de assembleia. São duas regulamentações preventivas completamente diferentes, né? A do boletim de voto ela é extremamente densa, ela é extremamente detalhada, ela se preocupa em mimetizar como que seria uma assembleia, a ordem das perguntas, como que funciona a reapresentação num boletim, o acionista que se manifesta no meio do caminho, o que a companhia faz. Isso faz com que o regulador, todo ano, tenha que revisar a norma, porque não dá para mimetizar o que acontece na realidade dentro de um documento ou dentro de um sistema. A gente tem muita variável no final do dia. Não seria esse o caminho ideal para a IA, porque ela muda com muita rapidez, com muita facilidade. E, dentro da 81, a CVM deu um tratamento preventivo para as assembleias virtuais que eu acho que funcionaria muito bem, que é o das assembleias digitais, das assembleias virtuais. Ela coloca requisitos básicos, requisitos mínimos do sistema. Olha, eu preciso checar quem está entrando na assembleia, conferir os dados, eu preciso gravar, eu preciso permitir a interação. A partir daí, companhia, seja feliz. Escolha o sistema que funciona melhor para você, com quem você tem mais segurança em trabalhar, qual que seria a melhor plataforma. Enfim, aí o DRI teria uma flexibilidade um pouco maior. E aí a gente volta na questão da diligência da escolha da ferramenta, né? Ele poderia gastar todo esse tempo, ao invés de cumprir a regulamentação, ficar olhando ali na vírgula, olhando a própria ferramenta. Ela é adequada para o meu trabalho? Ela atende os meus requisitos de segurança, de LGPD, de base de dados, para não sair inventando respostas ou coisas do gênero? Aí facilitaria e daria também uma flexibilidade. Então, eu acho que eu iria mais nessa linha. Tem que ser preventiva, mas vamos ser mais suave nessa regulamentação para a gente proteger o que precisa ser protegido. Agora contigo, Juan. Eu estava conversando com um dono de time de futebol, de soccer, nos Estados Unidos, e ele me usou um case de AI, onde, quando você compra o ingresso, ele vai rodar o seu perfil,
Então ele vê, o Daniel gosta de futebol, é São Paulino, o PH é São Paulino, eles não estão com os filhos hoje, vou colocar eles para sentar juntos. Pessoas que... Ele não é São Paulino, mas é como ele inventou a Enet, eu vou ficar no pé dele hoje. Mas você fez a gente sofrer muitos anos, cara. É pouco que eu vou fazer agora em 1h30. Mas, então, se eu estou indo com a minha filha, ele vai me colocar com pais que estão indo com filhas, se estão indo mulheres solteiras, vão colocar junto com mulheres, enfim. Ele falou, PH, estou criando uma nova experiência com a AI para comprar um ingresso e, nisso, agregando valor, um intangível para o meu modelo de negócio, que é o estádio de futebol. Agora, contigo. Olhando como o valor de mercado das empresas, hoje 80%, 85% é intangível, o que você vê que uma AI pode impactar o valor percebido do mercado por empresas listadas? Olha, essa pergunta eu não sei responder. Eu sei, mas é fogo amigo. Fogo amigo. Mas, ainda no teu exemplo, acho que todas as formas que alguém pode te facilitar a tua experiência, te facilitando, para ser de uma forma mais humana de interagir com o dado, que é o que acho que a IA faz hoje, que é a maior transformação, é você usar a tua linguagem, como você falou. Tenho que apenas trabalhar na calibragem de como fazer com que isso funcione bem, o exemplo que o Chris deu também, né? Você tem que ter esse controle para melhorar a experiência. Te dizer que como ela vai resolver as dificuldades jurídicas ao redor do controle da informação que pode vir a te prejudicar, que você possa se sentir invadido, eu acho que esse é um desafio e tem que ser os parâmetros que ele vai se guiar. Olhando como sell side, buy side, você vê mesmo uma disrupção nesse mercado de quase substituição de grande parte? Olha, a gente já vem vendo isso há bastante tempo, né? O sell side lembro quando eu era moleque, quando eu entrei no mercado financeiro, o pessoal falava que era o papagaio de números, né? A gente já hoje vê todos esses papagaios transformados em sistemas eletronificados de negociação. Até hoje, os mais complexos e obscuros, que é o mercado de renda fixa, onde a negociação acontece por voz, por meio de brokers, por calls e blocos muito grandes, realmente é complicado você tirar esse fator humano que trabalha no meio, que luta pelo teu interesse. Se a ferramenta ela é muito aberta, você acaba abrindo muita informação que simplesmente o teu cliente vai ir para outro lugar. Então, o buy-side vai fugir para uma ferramenta que ele consiga ainda se esconder, que ele consiga manter o anonimato. Então, eu vejo que, sim, muitas ferramentas vão entrar no mercado de capitais para o sell-side para ajudar ele, a um ponto de até diminuir a sua capacidade. Na Bloomberg, a gente falava que tem menos pessoas hoje interagindo com a ferramenta. Eu vendia terminais. Se eu não tenho uma pessoa para usar o terminal, estou com uma máquina, começo a buscar entregar o dado de uma forma não display. E aí é onde entram outras alternativas de você entregar o dado, como você deu o exemplo do HFT. Para o buy-side, eu acho que isso está acontecendo, mas em outro nível, porque é uma decisão mais de longo prazo, com objetivos um pouco mais extensos e não tão imediatistas. Mas o sell-side, acho que sim está impactado, essas ferramentas vão entrar. Não acredito que ele vai ser eliminado de forma alguma, mas o seu papel vai mudar, e eu acho que sempre vai mudar para o lado de trazer um parâmetro, calibrar qualquer ferramenta eletrônica, seja um IA ou não, para melhorar aquela experiência. Chris, like I just read a note from the chairman of Vanguard, and he was saying that most of the funds on the future will be passive funds. What's your opinion on that? Yeah, I think if you were to look historically at the trend of active versus passive, certainly the amount of assets under management following passive funds has steadily increased over the last 15 to 20 years. And it's not a trend that I would necessarily be betting against continuing as we go forward. That all being said, active management is going to continue to play a very significant role in capital markets. And at the end of the day, a lot of the passive investment vehicles work because there is a counter, active investment arm out there active in the market. You would not want or expect to see a market where all of the trading is simply bots or AI all trading with each other. I don't think we're anywhere near that reality right now. But I think what we're going to see with the investment community, the same challenges that almost any job right now is going to be faced in the kind of data and information world, which is with AI coming into play, it's about finding the areas where the human adds value and what is that role that they play, and leaning more heavily into that aspect of things and letting AI take over those aspects that really didn't require us in the first place. And by letting AI assist there, allows people to be more efficient. So
as we think about the impact of that to something like passive versus active investing, the active buy-side community, I think, was already under some pressure to lower things like management fees and be more competitive against passive investment vehicles because you had to justify that additional spend, that additional return on your money. And you could see a buy-side firm being able to kind of supercharge their process and have the same person do more with less in a world where AI continues to evolve, and actually allow them to become more competitive with passive investments as opposed to AI necessarily making them less competitive. That's perfect. Thank you. Daniel, pergunta bônus. Essa aqui nem eu saberia responder. Como monitorar tudo que sai nas redes sociais, divulgados por colaboradores, e como prevenir divulgação ou vazamento de dados? Pergunta bônus para o fundador da Enet. Fui parte do problema. Mas vamos lá. Eu acho que um pouco do que já foi discutido aqui, né? E isso não é novidade. Então, já existem tecnologias que, de fato, fazem esse tipo de análise de mercado, análise de sentimento, análise de reputacional, observando o que está sendo divulgado, o que está sendo publicado em redes sociais. A questão da segurança, aí sim, ela é um pouco mais complicada. E ela exige um trabalho mais fundo de base, como eu comentei. A gente está falando muito aqui de... Na verdade, o evento está sensacional. Ele trouxe... Todas as palestras comentaram do papel estratégico do RI, né? Como que o RI ajuda a empresa a, de fato, criar valor, além do compliance. Mas a gente não falamos ainda da dor, né? do arcabouço, do processo, como eu comentei, não glamuroso de gerar reports, né? Para que eu consiga ter tempo para executar ações de valor agregado, como análise crítica de dados, criação de narrativas que geram valor, ou, na minha visão, né, o papel do RI como um advisor estratégico da alta liderança. Antes ele precisa limpar o trilho, né, tirar o mato alto. E pela experiência que eu tenho ali trabalhando hoje na Workiva, a gente encontra o mesmo cenário, quase que o mesmo cenário em todos os clientes que iniciam um processo de aproximação com a gente. Não Workiva, plataformas que entregam informes integrados, assegurados. É um processo, e talvez vocês se enxerguem aqui, que passa pela coleta de dados, compilação de dados, 100% manual, busca de dados não estruturados, mensagens de texto, e-mails, dados estruturados que estão em sistemas, mas em diversos sistemas. Esses dados são levados para um master file, né, que é um nome bonito, no final é um planilhão, né, que deveria ser uma fonte única da... Estou vendo um monte de cabecinha assim, né? Deveria ser uma fonte única da verdade, mas extrair os dados desse master file para começar o processo de construção dos informes também é doloroso, né? Copy and paste, não tem consistência, colaboração é quase que impossível, controle de versões é totalmente caótico. Esse dado pronto, esse informe pronto, ele vai para o processo de revisão, e a dor é a mesma, né? Executivos tendo que trabalhar, e-mail, vai e volta, anexo, toda as notas e o processo de revisão no corpo do e-mail, revisão 1, 2, 3, 4, uma loucura, até que eu tenha os informes prontos, e aí sim eles vão ser consumidos. Esses informes não estão conectados. Se eu tenho uma mudança de última hora, ou ainda que não seja de última hora, lá na base, mudou uma linha no RP, passa tudo de novo, eu tenho que buscar aqueles dados e tentar recompilar. Isso é um processo doloroso que na verdade, aflora diversos problemas, mas os principais: um risco absurdo para a empresa e a falta de consistência de dado. Eu preciso resolver essa base antes. Eu preciso garantir que eu tenha reportes conectados, que eu tenha pista de auditoria completa, que eu tenha o que eu comentei, consistência do recorde até o report. O dado do RP, do CRM, um dado de quantidade de funcionários no meu Human Capital Management System, lá no RH, ele é o mesmo que está sendo publicado lá na ponta. O RI hoje passa, todas as equipes envolvidas no processo de gerar os informes, muito mais tempo, 80%, 90% do tempo, buscando dados do que atuando sobre eles, do que trazendo valor. Isso ainda não foi resolvido. Existe tecnologia. Então, a gente está falando da tecnologia aqui no alto, mas a gente tem que cuidar dessa base.
E aí sim, eu começo a ter segurança, controle, auditabilidade, traçabilidade. A professora aqui, estou ficando nervoso aqui com o português. Traçabilidade do Ela dado fez uma de cara para você agora. E aí eu vou concluir, né? O dado de ponta a ponta para conseguir, de fato, plugar qualquer tecnologia de ponta. A gente está falando de inteligência artificial, agentes autônomos, que eu não comentei muito ainda, mas já a gente fala, só que eu tenho que estar preparado para tecnologias que eu ainda nem conheço. É fácil falar agora, como eu me preparo para a inteligência artificial, porque é o que está acontecendo agora. Mas essa base, ela prepara o RI para o futuro, 5, 10, 15 anos, para plugar qualquer tecnologia e ter segurança nos dados que estão sendo consumidos por esses modelos. Essa é a resposta. Eu acho que eu posso ajudar um pouco. Quando eu entrei na Nelway, e vinha da Bloomberg, assim, a Bloomberg como a B3 são tremendas bases de dados gigantescas, né? E você ter tudo aquilo, replicar tudo dentro do teu ambiente, às vezes parece muito desejável. E com a possibilidade de você ter dados em clouds, parece bem atraente, porque cada vez manter esse dado fica mais barato. E você pode fazer um deployment de alguma aplicação direto nos dados, sem ter que estar buscando toda hora o dado, ou essa briga, se é a versão certa, se ou não, se é o planilhão, é aqui e lá por diante. Então, a interessante que eu acho de todas as aplicações é você começar a fazer perguntas para as bases de dados, em vez de você organizar elas através de um relatório. Então, aí onde fica mais interessante, você faz queries, começa a identificar como é que eu vou buscar esse dado. Pô, eu não quero mais, eu lembro um exemplo, eu quero saber as 10 principais ações do Standard Poor's 500 que tiveram maior EPS. Você tinha que baixar tudo isso, colocar no Excel. Hoje você faz a pergunta, ele te lista, acabou. Você não precisa ter o dado para conseguir ter informação. E isso eu acho que é um paradigma, ou seja, muitos bancos procuram a gente e falam, olha, a gente já resolveu aqui, planilha aqui, essa área tem isso aqui. E hoje eu vejo os bancos se preparando, o sell-side se preparando com ferramentas onde eles têm os dados organizados no lugar e vão criando essas ferramentas de consulta. E aí onde acho que a Bloomberg, a Nel e a B3 começam a investir nessas ferramentas, em trazer soluções que tragam aquilo que você pode vir a querer consultar, pode querer utilizar um novo software novo, e não especificamente no relatório específico. A gente vai continuar trabalhando, fazendo relatórios, vai continuar criando uma série de coisas que são necessárias, né? E acho que a gente pode ajudar muito nesse sentido, mas eu acho que o futuro está mais ou menos nisso aí. Você hoje tem que ter facilidade de acesso a dados e aplicar diferentes ferramentas de um lado ou de outro, mas que sejam possíveis de você monitorar, ter certeza que você fez uma curadoria legal e está funcionando ao teu benefício e se focar na calibragem. Perfeito. Posso aproveitar? Por favor, que a próxima é sua já. Deus do céu. Não, já que a gente está falando de como monitorar, eu acho que vou puxar aqui de novo o gancho para a parte de responsabilidade do DRI, de responsabilidade da área de relações com investidores. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem um fluxo muito grande de informações em fontes muito diferentes. O cuidado do DRI também é mostrar que ele foi diligente em fazer essa busca, né? Não é só, é muito difícil, é muito complicado, tem muita informação. Tem, mas o que dentro de casa você está fazendo para comprovar que você está realmente criando uma ferramenta, usando uma ferramenta que seja capaz de fazer esse monitoramento e de dar a resposta necessária? Porque não adianta também eu monitorar, identifiquei, fiz a trilha de auditoria, vi aonde está a falha, resolvi dentro de casa. E para o mercado, você fez o quê? Aí você precisa ter toda aquela discussão de Barça, não mais de inteligência artificial, que vou ter que fazer um comunicado ao mercado, vou ter que fazer um fato relevante, vou ter que atualizar algum relatório, a minha apresentação com o analista ela ficou defasada, eu acabei de fazer a apresentação, vou ter que reapresentar. Então, acho que tem também essa perna de diligência ali dentro da área de RI, que é muito importante quando a gente está vendo um fluxo de informações correndo à nossa volta. Da mesma forma que eu posso confiar na IA, que eu posso confiar nessas ferramentas, eu também tenho que tomar o cuidado de ter um red flag. Então, eu estou há muito tempo fazendo apresentações, reuniões, e a minha ferramenta que faz esse monitoramento não está pegando nada. Tem alguma coisa estranha, alguma coisa tem que estar saindo na mídia, senão o meu trabalho está sendo ruim. Então, espera aí, vamos ver se essa ferramenta é adequada, se não está na hora de trocar, deixa eu ver se não passou alguma coisa por aqui. Então, junto com o trabalho de monitoramento, também tem o trabalho de monitoramento da ferramenta. É quase um trabalho dobrado aqui da área de RI. Tem uma pergunta que eu ia colocar para você, exatamente isso, que uma
uma pessoa está falando que o ChatGPT criou projeções e afirmações da empresa não são verídicas. Como que a empresa pode se blindar com algum tipo de disclaimer no site, algum disclaimer no release sobre isso? No way, né? Não, na verdade, você não publica o que o ChatGPT te responde, né? Essa é você não briga com o chat com a AI. Exatamente. Não é bom brigar com ela, burra. Não, eu lembro que eu sou uma pessoa bem antiquada. Eu abandonei minha agendinha de papel há pouco tempo e eu brigo com o ChatGPT horrores porque ele me dava muita resposta errada. E tem que ter muito esse cuidado mesmo, porque ele vai te dar uma resposta. A missão do ChatGPT é te dar uma resposta. Então, você tem que testar para ver se aquela resposta está certa. Você tem que desconfiar daquela resposta sempre, para tentar se assegurar. É óbvio, se ele está fazendo um processamento de dados de um planilhão gigante, você não vai olhar linha a linha da planilha. Mas você consegue ver uma grande variação ali. Se você saiu de uma margem de erro aceitável ou não, você consegue perceber. E aí você não divulga, né? Mas eu acho que não dá para a gente, infelizmente a responsabilidade ainda é do humano, não dá para colocar um disclaimer para dizer que o dado foi elaborado por uma máquina ali, infelizmente. Chris, on you, my friend, about digital agents. How you see like digital AI, digital agent helping IR professionals on the challenge and the communication with the buy side? Yeah, it's a great question. And real quick before I jump into that, I just want to add on the last topic that we were just discussing. We have a lot of IR teams in the US where their focus is on the retail investor in particular. And I would just encourage, a lot of IR teams, what they'll do is go to ChatGPT and ask it questions about their company that a retail investor typically would. And it's the only way you're going to find out what kind of information is going out to that community from AI about your company. And if it's giving bad information, as we discussed, ChatGPT has gotten a lot better at sourcing where it pulls things from. So sometimes you can chase down the original source, but if it is a pure hallucination, there's not a whole lot you can do to fix that, but you can at least be aware when you get those questions that that's where a lot of retail investors are starting to get their information, unfortunately, these days, is asking ChatGPT what it thinks about a company they want to buy into. On the topic of agents, I think we're in the early stages of what impact agents are going to have on IR teams going forward. If we look at 18 months ago, we were in the very theoretical stage of AI in general, and we had a lot of discussions on what AI might be able to do for IR, but there wasn't a lot of practical applications of it. And that quickly changed to the point now where everyone has a story to share on how they've incorporated generative AI into their day-to-day or into their process in some way, shape, or form. I think we're at that starting point with agents right now where we're going to see a lot of discussion and theory around how it could help, but we've probably still got another 6 to 12 months before people are really sharing the real impact it's having on their day-to-day. It's got basically an accelerated or higher level of pros and cons that we see with original generative AI. It's going to save you even more time than normal AI will, but it's going to come with even more risk that it'll accidentally do something that you didn't want it to do. And so that's going to be the balancing act as agents become kind of more and more common in the market, is looking at every use case for it and how you might want to incorporate it through that risk-reward lens. And I think it's going to be an area where we'll see early days incorporation into tasks that you're doing solely for internal audiences. So a great example for an agent would be a situation where maybe on a weekly basis, you provide a summary to the management team about the meetings you're taking with investors and the notes you're taking on meetings. Right now, AI can help you by copying and pasting data into a tool and having it summarize it for you. But an agent takes that to the next step where you tell it ahead of time, I want you to do all of this process end to end, and every Friday in my inbox will be a summary of our investor interactions and what we've discussed. Those are the kind of things that agents will be able to do. But again, it's going to be, I think, a slow adoption curve as we find the areas where we feel comfortable letting it take more control. And there's going to be a lot of areas where that next level of turning things over to AI, I think there's going to be a lot of hesitation before people are comfortable doing that. Thank you, Chris. Eu sei que você está doido para responder sobre agentes, mas tem uma pergunta antes para você, Daniel. Como garantir que a IA não vaze informações antes de serem divulgadas?
Ah, boa. Eu, de certa forma, acho que eu já respondi, né? É isso que eu acredito. Na verdade, eu acredito com base em muito trabalho. A gente discute isso diariamente, né? No que a gente está construindo. E a resposta é a mesma, né? São plataformas. Ela está totalmente ligada à estratégia de tecnologia da empresa. Vem lá de trás, estratégia de integração, estratégia de gestão de dados e da segurança, né? A gente está falando, comentou de ChatGPT, um agente ou inteligência artificial generativa hoje, ela vai ter alucinação, ela vai ter respostas que eu não confio. Eu estou falando usando dados que estão expostos à internet. O agente real, ou o grande valor, está quando eu uso dados corporativos. São os agentes que falam a linguagem do meu negócio. São os dados mais importantes, mais sigilosos, talvez os mais valiosos da empresa. Então, cuidar dessa base é totalmente importante. E isso vem desde o dado saindo do RP, eu sempre dou esse exemplo, né? Mas como que eu garanto essa consistência? Eu sei como garantir essa consistência hoje, criando uma camada de gestão de dados, acesso seguro aos sistemas, criando guarda-reios, dizendo para o meu robô o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Vou dar um exemplo. Né? Um chatbot, eu estou olhando aqui para o Cris, parece que ele está interessante aqui, né? Está me deixando um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo ele tá gostando. Tem pessoas e tem o robô. Imagina um chatbot de RI respondendo uma pergunta. Ele pode dar, isso é sutil, ele pode dar uma resposta tecnicamente correta, mas que ela seja estrategicamente inadequada. Isso, inteligência artificial ainda não consegue resolver. Né? Eu preciso criar esses guarda-reios. Esse é um exemplo em que eu criaria tópicos e coloco para a inteligência artificial. Isso aqui não vai ser respondido. Como que eu faço isso? Criando esses guarda-reios, mas cuidando da minha base, garantindo que o dado corporativo, seguro, que eu confio, que não confia nos seus dados dentro da empresa. Eu não estou falando do que está exposto na internet. O ChatGPT não entra na conversa aqui. Eu posso usar modelos que estão que eu não criei, com controle aí um pouco jurídico, né, com cláusulas de responsabilidade, com meu fornecedor de motor de LLM, mas com dados seguros, sem expor. Existem plataformas que já fazem isso. Você não precisa desenvolver isso internamente. Você define qual que é o motor de LLM que você vai usar e coloca o seu dado, desde que ele esteja seguro, para ser trabalhado por aquele motor. Eu não vou vazar. Eu tenho certeza que o dado não vai ser vazado porque ele está dentro dos meus guardrails. Eu tenho o CISO trabalhando em segurança de informação, tenho o CIO trabalhando a favor do RI. Né? Então, essa proximidade do RI demandando, direcionando estratégia tecnológica na companhia, ela passa a ser muito mais frequente a partir de agora. É um pouco disso, né? Tem conversa para 2 horas. Eu gostaria de ir para a lousa, desenhar quais são essas camadas, mas a gente conversa depois, porque não é o tema aqui, mas é super importante. Será que eu posso contribuir? Por favor. Eu achei a provocação do Chris muito interessante, né? A gente já viu no passado outros robôs tomando ações e quebrando mercados ou gerando circuit breakers. E agora a gente está saindo daquele alto nível de um HFT que cria uma ferramenta, um black box, que praticamente é uma inteligência artificial que vai gerando ordens de acordo com a sua necessidade, tem guarda-reios que não foram respeitados, e por isso criou-se tanta responsabilidade. Quem é o guardião? O corretor entrou com o guardião, a bolsa tem que ter sistemas que proíbam que o mercado venha a colapsar e assim por diante. A gente não está muito longe de começar a ver isso também agora para o mundo de retail, né? Ou seja, algumas sugestões ou recomendações de investimento que talvez sejam inadequadas, mas que caiam dentro de uma narrativa muito interessante. E aí você pode ter a mesma coisa acontecendo. A ponto de que, para alguma das conversas que a gente teve com algumas empresas, onde eles tinham muito receio de você estar falando com um executivo, com um acionista que toma a decisão, e ele tem que tomar cuidado durante certos períodos de não fazer certas execuções, e algum agente autônomo, que ele tem muita confiança, acaba fazendo uma coisa fora de hora, ele não fez um pre-clearance check. Então, esse tipo de informação é super importante reputacionalmente para a empresa. E aí, onde essas conversas que a gente tem tido com essas empresas, foi de trazer ferramentas que pudessem de falar assim, olha, tudo bem, eu já sei quem vocês são, as posições de vocês, de agora em diante eu vou monitorar, porque a gente está muito próximo do período que a gente vai fechar, para que ninguém opere e ninguém seja pego de surpresa.
E surgiram casos que foram pegos através desse monitoramento que a B3, através da ANEEL, entrega. Então, essa preocupação e esse cuidado, ele vai além da máquina, vai além do guarda-reio, e acontece, porque, inclusive, pode não ser um erro de um AI, é um erro humano também. Então, a gente tem visto, e a gente tem, com certo sucesso, colocado essas ferramentas para tentar minimizar o risco reputacional da empresa quando se trata desses momentos onde você tem que ter um pre-clearance mesmo claro de alguns executivos ou até de toda a companhia, de todos os funcionários. Acho que a ANEEL é um case incrível. E, até aproveitando aqui esse seu background, o que você podia compartilhar do que a B3 está trabalhando agora com agentes ou com AI que pode impactar a vida do profissional de RI? Eu acho que a IA dentro da B3 para agentes, não. A gente começou a usar muito internamente. Tá bom. Eu acho que a ferramenta tem ajudado muito internamente. Produtividade, eficiência. Ou de trazer, e mesmo responder perguntas, que tem tanto funcionário novo. Tem tanta gente indo embora também. A informação acaba se perdendo. Então, dentro da própria empresa, você perpetuar o conhecimento. E essas ferramentas são incríveis. Eu queria, por exemplo, quando estou acostumado a usar as ferramentas de mercado, o Bloomberg, o SEG, algumas outras, que onde é que eu vejo isso dentro da B3? Qual que é a minha ferramenta? E aí eu começo a ver que essas ferramentas me ajudam. Queria até matar uma dúvida, sei lá, porque eu não sabia, não lembrava se futuros de índice tinham opções sobre os futuros ou se era ação que tinha os futuros, não conseguia lembrar. Eu tive que ir para o Bloomberg, mas depois, voltando, falei, eu tenho que saber isso internamente. E a IA me ajudou. Então, realmente é uma ferramenta que, internamente com a educação, é incrível. Eu acredito muito que você acabou de falar dessa junção de 3 layers, que seria um layer de private information, public information e conhecimento da empresa. Que quando você junta isso, acho que com governança de dados, com a parte de segurança, você tem algo muito poderoso para eficiência, para produtividade, para melhor comunicação, para as empresas ficarem mais rápidas e focar o tempo no que realmente importa, agrega cada vez mais valor para as empresas. Aqui agora trazer aqui algumas perguntas também para você, começar contigo, Daniel. Olhando como percepção de mercado, se a gente acredita que o intangível tem muito a ver com percepção, como você acha que a IA pode aumentar a percepção de valor de mercado de uma empresa para um investidor ou para um analista? Boa. Poxa, fácil. Pensar, fácil. Então, vamos voltar lá para a parte, agora sim, glamurosa, né? O papel do RI, como a gente tem uma visão bastante clara de que o RI ele é a peça fundamental, principal na engrenagem de criação de valor, além do compliance, né? Então, a gente está falando do intangível, o momento é agora, né? Eu consigo buscar valor, como, por exemplo, alcance da marca, né? Transparência. Então, a IA está me permitindo falar na linguagem da máquina, de outros atores que estão usando inteligência artificial para avaliar a minha empresa, e eu consigo entregar transparência. Então, transparência te aproxima do investidor, atrai investidor, te aproxima do teu cliente, atrai os melhores talentos. Qual outro benefício? Um pouco mais tangível, mais acesso ao capital. Outro, um pouco intangível, competitividade, né? Eu comentei aqui, usei esse termo, né? A musculatura, desenvolver a musculatura de utilização de tecnologia dentro da empresa. Quando eu consigo disseminar isso dentro da empresa, eu preparo a minha empresa para a inovação, né? A empresa inteira, os meus principais talentos prontos para adaptabilidade a qualquer mudança, né? A mudança é uma constante, a gente sabe disso. Então, esse é um benefício intangível que tecnologia traz. A gente está falando muito de IA, mas a gente pode voltar um pouco em automação, que a gente ainda não extrapolou todos os limites de automação e por aí vai. Ou mitigação de risco. Então, o RI ele tem esse papel. E o momento, aí juntando um pouco com o regulatório, né, é único, né? A gente está numa... É engraçado dizer, a Mayara talvez vai achar engraçado o que eu vou comentar, mas a regulação ela está criando uma oportunidade para a gente ter uma oportunidade que está regulada. A gente é quase obrigado agora a buscar esses valores, né? CSRD na Europa, a CVM 193, correto? Aqui no Brasil, baseada em IFRS S1 e S2, elas estão mudando, né? Elas estão fomentando uma mudança significativa na maneira como as empresas divulgam dados financeiros e não financeiros. A gente acabou falando um pouco disso aqui, e nos seus informes. E o RI ele busca isso. Então, ele começa a ter foco em questões materiais de sustentabilidade, olhando sempre sobre a perspectiva de risco e de oportunidade para buscar valor além do compliance, né? Então,
Como que a gente faz isso? Usando dados confiáveis, né, que são a base aí para qualquer tomada de decisão bem informada. Então, resumindo, trazendo sustentabilidade também, divulgação de dados não financeiros, para o mesmo nível de rigor que eu já tenho com a divulgação de dados financeiros. Unindo isso com tecnologia de ponta, inteligência artificial, seja IA generativa ou agentes autônomos que tomam ações, conectando isso com plataformas de informes integrados, assegurados, auditados, permitem com que a empresa consiga navegar nesse ambiente, constante mudança, aproxima a empresa, a organização dos seus stakeholders e coloca a organização, posiciona a organização para buscar sucesso e valor de longo prazo. A pergunta foi um pouco abrangente, a resposta foi abrangente também, mas foi bem. É por aí. Now, Chris, looking for the future. Just now, in your opinion, okay, what are you going to see as the biggest impact on the investor relation role, looking for the technology? Yeah, so I think really the biggest impact for IR teams, oftentimes you get the question, is AI going to take away IR's job, right? And this has probably been said too many times, but I think the reality is it's not going to take anyone's job away, but someone who is using AI could take your job because it's going to allow IR teams to be a lot more efficient in their day-to-day. And I think it's going to help to accelerate some of that evolution of the IR role from being more tactical into a more strategic role. So you'll be spending a lot less time on very manual tasks and more kind of data processing or writing up summaries about peer earnings calls or entering data into systems. And AI is going to allow IR teams to really focus on that part of the role that having a human in the seat makes a big difference, and understanding what's the strategic direction of the company, building those relationships with investors, telling the story in a way that AI never could, and getting out there on the road. Those are the types of things that I think AI is going to allow teams to really focus on and differentiate themselves with. And it's kind of interesting because it's going to remove a lot of these manual tasks for teams, but it's also creating some new tasks as well. We've talked a lot about, in this panel already, IR teams are going to bear some of that responsibility for monitoring AI impacts on their investment story out in the market, and knowing what AI is saying about them, knowing how the investment community is using AI, making sure that what they're putting out into the market is properly vetted, and at the end of the day, knowing that what is out there about your company is what should be out there, regardless of the role that AI plays. So I think that's going to be kind of the twofold impact, is a removal of manual tasks to focus on strategy, but also creating a lot of new responsibilities that include essentially keeping track of what AI is saying about your company. That's perfect. PH, posso só bem rápido. Eu não vi ainda inteligência artificial, talvez vocês tenham visto, mas eu não vi ainda cenários em que IA consiga, só complementando o que o Chris comentou, dentro do cenário de contexto, de sensibilidade política, tomada de decisão estratégica, que a inteligência artificial consiga, por exemplo, num call com investidores, perceber silêncio, né? Divulguei um número, silêncio. Ou perceber, por exemplo, intenção. Apesar de intenção, a gente está começando a evoluir, né? Você já consegue dar contexto para que a inteligência artificial perceba intenção, mas isso é muito raro ainda. Então, a gente tem que ter pé no chão, né? Cuidar da base, como eu sempre falo, e trabalhar de maneira híbrida, né? Como eu comentei aqui, tecnologia, IA sendo sensor analítico e o RI sendo o intérprete desse sensor. E aí eu roubei, né? Eu lembrei disso porque eu trapaceei aqui, eu perguntei para o nosso motor de inteligência artificial que a gente usa lá dentro, justamente como que você definiria essa relação, né? E a resposta foi excelente. Então, entre aspas, né? Inteligência artificial, ela percebe padrões, e o RI, ele sente pessoas, né? Adorei a resposta, não fui eu que fiz, foi a inteligência artificial que me deu essa resposta, e é por aí, né? Acho que esse é o caminho. Uma brincadeira, eu tenho uma filha que vai completar 9 anos aqui, depois de amanhã. E eu vou viajar com ela, fui perguntar para a ChatGPT. Eu falei, eu quero agradar, minha filha tem 9 anos, eu quero muito fazer uma coisa legal nessa viagem. Ele respondeu, primeiramente, você deveria perguntar para ela o que ela gosta, mas segue algumas sugestões. Eu falei, caraca, tomei uma bronca da esposa e do ChatGPT, eu tô perdido na minha vida. Mas, para partir para as considerações finais, queria começar com você, Mara. Agora, olhando para o futuro, mais uma opinião tua.
O que você vê de posicionamento do RI e de tecnologias que realmente podem revolucionar, agora olhando num horizonte de 5, 6 anos aqui de mercado? Futurologia total, e opinião. Tá, então posso chutar, né? Para a gente, daqui a 6 anos, a gente abre essa caixa de Pandora e vê se você acertou. Eu acho que a gente falou muito aqui da palavra eficiência, mas acho que eu usaria outra. Eu acho que eu usaria assertividade, na verdade. Porque é a pegadinha, né? Porque a inteligência artificial é muito baseada em matemática, mas cada vez mais a gente está percebendo que a gente precisa de um conhecimento da nossa língua muito forte para conseguir interagir com essa tecnologia. Mas eu acho que tem um pouco isso, tem a assertividade, porque os dados eles são os mesmos, mas depende com quem você vai conversar. Você vai ter o analista que está usando o ChatGPT, que está usando uma ferramenta de inteligência artificial, mas você também pode ter aquele investidor que desconfia de tudo. Será que o dado que está sendo fornecido pela inteligência artificial ele é correto, não é correto? E a figura do RI, nessa hora, é que vai passar a confiança, não é a máquina, né? Ele acaba sendo esse motor de confiança. Eu acho que ganha-se muito na hora de você direcionar um pouco a sua informação para diferentes públicos. E já que você falou da sua filha de 9 anos, eu não sei quem é nerd aqui, que nem eu, ou quem tem filhos nessa idade, mas a gente teve uma série que era na Netflix, que era para durar uma temporada só, que era Stranger Things, e ela foi construída com base em um algoritmo. Eles fizeram uma análise de algoritmos na Netflix e construíram a história em cima daquilo. A inteligência artificial não construiu a história, ela deu os dados, mas o contador de história, que foram os diretores, eles fizeram uma série de grande sucesso. Então, eu acho que é mais ou menos esse o futuro do RI, né? Vai ser de ler os diferentes públicos e usar esses dados de forma cada vez mais assertiva. Juan, palavras finais. Olha, eu fui vendedor a vida toda, né? Então, eu tento me colocar na cadeira do RI e eu tento me imaginar como o cara que vai descobrir a grande novidade, né? O que realmente vai importar e vai fazer a diferença. E, nesse contexto, eu fico imaginando qual que é o papel do RI mesmo em encontrar novas possibilidades, observar certas coisas que não haviam sido observadas. E, claro, que eu acho que todos vocês devem estar olhando não somente para a sua base, para a sua empresa, mas para as empresas que concorrem com você. Por que o investidor está investindo numa outra empresa concorrente e não na tua, ou vice-versa. Ou seja, qualquer dado que te ajude a você buscar algo, que você tenha um relacionamento, fazer um mix de clientes que contribua mais para o avançar da empresa, para você ter mais, digamos, pulverização, ou você encontrar, como você dizia, o correto mix de clientes, né, que você precisa. Eu acho que aí que está o chance, né? Então, eu gostaria muito de, como vendedor, ir cavando e achando essas oportunidades em dados confiáveis. Ou seja, quem é o cara que está trabalhando melhor do que eu? Isso aí. Tchau. Contigo, Daniel. Sim, resposta objetiva, acho que o profissional do RI do futuro está sendo moldado agora já. É um profissional totalmente orientado a dados, que integra, interage com todas as áreas da empresa e que tem a possibilidade, cuidando da base, de se posicionar como um advisor estratégico da alta liderança. Tecnologias. Falamos bastante de inteligência artificial, generativa e agentes autônomos que tomam ações, como o Chris mencionou. A gente não pode descartar ainda Big Data, Analytics, né, super importante. Eu colocaria também os CDPs, as Customer Data Platforms, que criam segmentações, né, ali alinhadas com CRM. Blockchain é uma interrogação, mas algo que ajude na transparência e na rastreabilidade de informações, a gente tem que olhar para isso. E algo que não é tão novo, a gente comentou um pouco ali no backstage, né, realidade virtual também, realidade aumentada, que torna as interações um pouco mais prazerosas, né, mais imersivas, visitas virtuais a plantas, operações, enfim. E plataformas de nicho, como, por exemplo, plataformas de reportes integrados, assegurados, que garantem essa base e dão a possibilidade do RI, de fato, tirar atividades repetitivas da frente e conseguir gerar relatórios integrados com segurança e olhar para frente, né? Ser esse profissional mais estratégico. Isso faz com que, na nossa visão, o RI ele comece a se aproximar mais, sim, nos próximos anos, de decisões tecnológicas dentro da empresa, dentro da organização.
Obrigado, Daniel. Chris, final comments. Thanks so much for your time with us today, okay? Yeah, thank you. The last comment that I would leave for any IR teams, at previous events, we've asked people to raise their hands on how many people have incorporated AI into their workflow and how many haven't. And the number of people who raise their hands to say that they're not using AI has steadily decreased over time, but there's still a good amount of people out there who say that. And so what I would encourage anyone, if you're not using AI in some way, shape, or form in your day-to-day right now, find a low-risk, safe way to just give it a try. I think anyone who avoids AI at this stage is going to miss out on the long run. And so I think there's a lot of opportunities using public data for summarization and kind of low-stakes activities to make sure that you're finding ways to get comfortable with this technology and kind of learn what it can and can't do for you. Thanks so much, Chris. Obrigado a todos vocês. Enquanto a gente estava conversando, calma, você acha que o AI não ia falar nesse painel? Eu pedi para o ChatGPT gravar tudo e criar um final notes para eu sair daqui bem na fita. Eu vou ler aqui, não sei se ficou tão bom, mas não fui eu. Então, eu só estou lendo, certo, doutora? Está em todo o disclaimer. A mensagem que fica é clara. O RI do futuro não é só digital. Ele é cada vez mais inteligente, estratégico e conectado com dados, sem perder o toque humano que constrói a confiança. Obrigado a todos. Oh!